Ação à música mundial e um canal permanente de informação. Com uma programação musical com foco na MPB, transita desde os clássicos de João Gilberto e Tom Jobim, navegando pela música universal desde Beatles e Charles Aznavour até os talentos atuais. Bem-vindo a 99 FM, uma emissora da Fundação Agripino Lima. Na 99 FM, Jornal Unoeste. Você já ouviu falar sobre o termo em inglês Customer Experience? Nesse dia 15 de maio, o dia da experiência do cliente, esse termo traduzido para o português, convida empresas, profissionais, instituições a refletirem sobre algo essencial. Atendimento não é apenas vender um produto ou prestar um serviço, é criar conexão, criar confiança, respeito. A experiência começa muito antes da compra e ela está na recepção cordial, na paciência ao explicar, na agilidade para responder problemas e principalmente na capacidade de ouvir, porque ninguém gosta de ser tratado como um número, uma senha, um protocolo. Hoje, consumidores têm mais opções, mais informações, mais voz. Uma experiência positiva fideliza, uma experiência negativa se espalha rapidamente. E isso vale para todos os setores: comércio, saúde, educação, serviços públicos, tecnologia, comunicação. Mais do que estratégia de mercado, falar em experiência do cliente é falar sobre relações humanas. Empresas que valorizam empatia e cuidado costumam conquistar algo que dinheiro nenhum compra facilmente: a credibilidade. E essa discussão também nos faz pensar no papel da tecnologia, A inteligência artificial, os aplicativos, o atendimento virtual facilita os processos, mas não substitui totalmente o olhar humano, a escuta atenta e também o acolhimento. No rádio, por exemplo, essa experiência acontece diariamente, está na companhia, aqui do nosso radinho ao amanhecer, na informação confiável, na prestação de serviço, no vínculo criado com você, ouvinte, ao longo dos anos. Comunicação também é relacionamento. Esse dia da experiência do cliente lembra que qualidade não está apenas no produto final, mas em toda a jornada vivida pelo consumidor. Respeito, atenção e gentileza continuam sendo experiências inesquecíveis. Uma ótima manhã de sexta-feira. Muito obrigado pela sua companhia, por você ter escolhido aqui o nosso canal para acompanhar as suas manhãs. Aqui na sua 99.9 Educativa de Presidente Prudente. Essa aqui é uma emissora da Fundação Agripino Lima. Nosso Jornal no Oeste, sempre trazendo notícia e informação, principalmente falando aqui sobre educação e saúde para você aqui de Presidente Prudente, todo o Oeste Paulista. Muito obrigado mesmo pela sua sintonia aqui na 99.9. Comigo, Ricardo Veiga. É muito bom estar com você aqui todos os dias, trazendo nosso Jornal no Oeste, trazendo essa programação com clássicos nacionais e internacionais. Eu continuo com você todos os dias até meio-dia, das 8 ao meio-dia, com o nosso MPB, o melhor da música brasileira, e toda a nossa programação aqui com clássicos nacionais e internacionais, trazendo a sua melhor playlist do dia a dia, de todos os dias, de todas as horas. Essa é a sua 99 FM. Obrigado pela sua companhia, sua sintonia. Vamos lá, a gente começa o Jornal no Oeste, sempre com os destaques, manchetes dos principais portais de notícia aqui da nossa região de Presidente Prudente. Trazendo um destaque aqui do eFronteira.com: homem é preso por armazenamento de pornografia infantil após vitimar criança aqui em Mirante do Paranapanema. Policiais localizaram várias fotografias e vídeos ilícitos com envolvimento de menores.
Trazendo destaque do Ministério da Educação, falando aqui sobre educação superior, Desenrola Fies ultrapassa 1,34 bilhão de reais negociados em um dia. A renegociação da dívida do Fundo de Financiamento Estudantil já conta com mais de 22 mil negociações realizadas e outras 87 mil simulações feitas por meio do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Para saber mais, né, sobre o Desenrola Fies, tem essa matéria completa no portal do MEC, do Ministério da Educação. Acesse gov.br/MEC. Agora do Ministério da Saúde. Falando aqui sobre atenção primária, o governo do Brasil levará conectividade a até 3.800 UBSs e vai ampliar aí a telesaúde no SUS. Com recursos do FUST, a iniciativa prevê investimento de 100 milhões de reais para fortalecer a infraestrutura digital das unidades básicas de saúde e ampliar acesso à população à saúde digital. Agora aqui do nosso portal da UNOS, violência obstétrica e manejo no parto é tema de simpósio. É a oitava edição do Simpósio de Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia, que foi realizado aqui na UNOS. Reuniu alunos, professores e especialistas em palestras e também rodas de conversa. Você pode conferir nessa matéria especial, nesse artigo especial, falando aí sobre a oitava edição do Simpósio de Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia no portal aqui da nossa UNOEST. Acesse unoeste.br. Agora da nossa Unesp, falando aqui sobre o oitavo SAEC. O SAEC, que é a Semana Acadêmica de Engenharia Cartográfica e Agrimensura, que reuniu 90 participantes aqui na nossa Faculdade de Ciência e Tecnologia Unesp, campus aqui de Presidente Prudente. O evento foi realizado na semana passada, de 4 a 8 de maio, e reuniu estudantes, profissionais e escolas aqui da região em atividades voltadas às geotecnologias e também à inovação. Você tem a matéria completa, como foi o oitavo SAEC, nessa matéria especial no portal da nossa Unesp. Acesse fct.unesp.br para você acompanhar aí todas as atividades da nossa Unesp, campus aqui de Presidente Prudente. 7h18. Redução da jornada de trabalho pode custar 48,4 bilhões de reais aos municípios brasileiros. Vou trazer uma matéria especial aqui da Agência Brasil 61. É um estudo da Conferência Nacional dos Municípios, que é o CNM, Conselho ou Confederação Nacional dos Municípios, que analisa impactos financeiros das propostas que tramitam no Congresso Nacional. O levantamento também alerta para reflexão para reflexos nas carreiras municipais. Vamos ouvir, é uma reportagem da Bianca Mingotti para o portal Brasil 61. A redução da jornada de trabalho no Brasil pode custar 48,4 bilhões de reais aos cofres dos municípios. O diagnóstico é apontado em estudo técnico da Confederação Nacional de Municípios, a CNM. O levantamento analisou os impactos da alteração prevista no PL 1838 de 2026 e na PEC 8 de 2025, que estão em análise no Congresso Nacional. A maior preocupação dos gestores recai sobre a PEC 8 de 2025, que prevê a redução da jornada para 36 horas semanais, além do impacto estimado de quase 50 bilhões de reais nos cofres municipais. Também levaria as cidades a contratar 730,3 mil novos profissionais para manter o atual nível de prestação de serviços públicos. Em nota oficial, o presidente da CNM, Paulo Zielkowski, ressaltou que as mudanças devem ser efetivadas com cautela e merecem discussão aprofundada,
já que os reflexos seriam sentidos pela população. Já os reflexos financeiros com a aprovação do PL 1838 de 2026, que altera a consolidação das leis do trabalho CLT para estabelecer uma jornada de 40 horas, seria de R$ 442 milhões, além da necessidade de contratação de mais de 7 mil novos servidores. O estudo da CNM aponta ainda que as propostas afetam todas as carreiras dos servidores das prefeituras. Para os municípios, as áreas mais impactadas seriam educação, saúde, serviços gerais e os técnicos administrativos. Os dados da CNM mostram que, com a PEC, a administração pública poderá ter um déficit de cerca de 96 mil professores, 58 mil trabalhadores de limpeza urbana e 22 mil técnicos em enfermagem. Com informações da Confederação Nacional de Municípios, Bianca Mingotti. Jornal da 99. Muito bem, 7 horas e 22 minutos. Você está aqui na sua 99.9 Educativa de Presidente Prudente. Para você que está chegando agora, uma ótima sexta-feira, hoje dia 15 de maio de 2026. Bom dia para você, sintonizado aqui pelo radinho, através dos nossos canais digitais. A gente transmite também através do YouTube. Todas as edições aqui do nosso Jornal Oeste estão disponíveis, ficam disponíveis através do nosso canal no YouTube e também no canal do Spotify, tá bom? Você tem todas as reportagens, matérias completas nesses dois canais. Você pode procurar como Jornal Unoeste no YouTube e canal no Spotify para você acompanhar todas as edições. Se você perdeu, se você não consegue ouvir toda a edição aqui nas manhãs, das 7 às 8 horas da manhã, segunda a sexta-feira, aqui na sua 99.9, tem os canais digitais para você conferir aí, ouvir a hora que você quiser, através do YouTube e também no canal no Spotify. Obrigado pela sua sintonia. Deixa eu falar aqui, fazer uma notinha aqui trazer uma notinha aqui da FEICORT, que é a Feira Internacional da Cadeia Produtiva da Carne, que acontece entre os dias 23 e 26 de junho aqui em Presidente Prudente. Esse ano, a feira se expande para além do recinto de exposições Jacob Tozello, incorporando aí um espaço no Prudente Shopping e também uma corrida de rua. O espaço FEICORT no Prudente Shopping já está em funcionamento. O local serve como vitrine institucional e também um ponto de relacionamento, antecipando a esse espírito da feira. No dia 21 de julho, a FEICORT Run Sport Time vai oferecer um percurso de 6 quilômetros para corrida e 3 quilômetros para caminhada, começando e terminando no Prudente Shopping. A FEICORT 2026 promete ser uma plataforma de integração para negócios, para a saúde e também para o esporte, abordando aí a importância da carne na dieta e também no nosso desenvolvimento regional aqui. Se tem mais informações sobre a FEICORT 2026, tem o portal feicorte.com.br e você também pode acompanhar o Instagram. Vai lá, é o @FEICORT no Instagram. Sete horas e 24 minutos. Aqui no nosso Jornal no Oeste, a gente prioriza sempre as notícias sobre educação e saúde. Vamos lá, vamos falar sobre educação. É o Conselho Nacional de Educação que aprova regras para uso de IA, de inteligência artificial nas escolas. Vamos ouvir essa reportagem do Jornal da TV Cultura, aqui no nosso Jornal no Oeste. Vamos lá. O Conselho Nacional de Educação aprovou novas regras para o uso da inteligência artificial na educação básica e superior. O objetivo é garantir que a tecnologia ajude no ensino com segurança e sem tirar o papel do professor. Nesta escola, na Zona Oeste da capital paulista, pesquisas rápidas e aquela ajudinha da tecnologia para aprender e entender uma matéria difícil se tornou uma rotina na sala de aula. Quando eu acabo encontrando alguma matéria que eu tenho mais dificuldade para aprender, então não estou entendendo algum ponto em específico, eu acabo pedindo dicas de tipo, como eu faço para entender, por exemplo,
como escrever uma introdução numa redação, qual conectivo usar. Então você vai pedindo dicas. Muitas vezes pedir a resolução de exercícios não ajuda. Agora, o uso da inteligência artificial nas salas de aula tem regras que foram definidas pelo Conselho Nacional de Educação. As novas diretrizes dividem a IA por níveis de risco. Baixo são ferramentas simples, como tradutores e organizadores de tarefas. Moderado envolvem tutores virtuais que interagem com o aluno. E alto, com sistemas que corrigem provas sozinhos ou monitoram o comportamento por biometria. Nesses casos, a supervisão humana deve ser total. Para quem dá aula todos os dias, a principal mudança é a segurança. As regras reforçam que o professor precisa ser treinado. Quanto mais tecnologia, mais mediação humana vai precisar. E esses professores têm que ser orientados e treinados, preparados para usar essas ferramentas. O documento agora segue para consulta pública. Depois disso, a proposta precisa ser votada no plenário e receber o sinal verde do Ministério da Educação para valer em todo o país. Diretrizes que garantem que a tecnologia seja uma ponte para o conhecimento e não um muro entre aluno e professor. Nesse novo regulamento se reconhece a necessidade de criar essas soluções nacionais para preservar nossa soberania científica e cognitiva e, portanto, agora a gente tem um parecer que vai para um lugar muito positivo nessa linha, muito mais positivo, né? Que é um lugar no qual você fala, sim, vamos ser éticos, preservar a privacidade, isso é fundamental, LGPD reforça esses aspectos, mas também dá espaço para empreendedores desenvolverem soluções brasileiras, o que é muito importante para você conseguir, de fato, resolver problemas de desigualdade social brasileiros, resolver problemas no contexto nacional. Como é que você vê essas regras do Conselho Nacional de Educação, Alexandre? Olha, era importante ter uma regulação. Acho que isso é... E acho que tem duas coisas aqui que são relevantes, né? A existência da regulação e o fato da gente proibir vigilância emocional, enfim, coisas que precisam ser proibidas. O que eu acho só é que a regulação, ela fala muito mais sobre o que o software pode fazer do que, aliás, não fala nada sobre o que o aluno não pode deixar de fazer sem inteligência artificial. Caminho contrário, né? Caminho contrário. Então, por exemplo, como que um aluno vai aprender a escrever, argumentar, resolver problemas, etc., se ele já delega parte dessas coisas para a inteligência artificial antes de formar a sua consciência, a sua forma de resolver essas questões. Acho que esse é o ponto mais sério e que a gente ainda está longe de resolver, né? E a inteligência artificial é mais uma tecnologia. Ela é muito mais poderosa que as anteriores, mas ela é mais uma tecnologia que está associada ao mundo do trabalho, à educação e outras áreas. Só que, se a gente não tiver humanos capazes de lidar com ela, ela vai nos guiar. E isso, num horizonte em que a gente vai ter 2 ou 3 pessoas, 2 ou 3 grupos mandando nesse processo, pode inclusive gerar alguns problemas do ponto de vista do funcionamento da democracia e de uma série de outras questões que são muito relevantes para a coesão social e para a vida em sociedade. Cines, como é que você pensa essa questão em relação aos estudantes, né? A gente estava debatendo enquanto a matéria estava no ar que a gente mais maduro consegue ver o que ela pode ajudar e talvez os mais jovens ainda não tenham esse senso crítico, né? Eu acho que tem isso e é um pouco... É uma ferramenta que, dependendo de quem estiver usando, ela pode ser brutalmente útil ou pode ser brutalmente ruim, né? E eu acho que a questão é que a gente fica pensando nessas regras que, obrigado, o Ministério tem que definir algumas regras, mas como ela impacta tão diferentemente essa desigualdade no país, né? Então, você imagina que pessoas que já têm uma capacidade de estar num ambiente educacional mais organizado, uma escola mais estruturada, a inteligência artificial vai ser usada para potencializar mais ainda esse pessoal, né? E essa capacidade de ensino. Quem não tiver... eu acho que fica duplamente penalizado, porque não só não vai conseguir usá-la para alavancar, vai atrapalhar o ensino, que às vezes na base... Então, eu me preocupo muito com o impacto, a diferenciação do impacto num país que já é tão desigual e que a gente não conseguiu até hoje garantir um sistema de ensino minimamente básico para todos. Então, eu acho que a gente pode estar correndo o risco de criar 2, 3 grandes segmentos na sociedade, né? Perfeito.
Posso só falar uma coisa em relação ao exemplo, né? O rapaz aí, ele falou, olha, me ajuda com conectivos que eu vou usar numa redação. Uma coisa é você submeter um texto, esse mesmo aluno, submeter um texto e perguntar algumas coisas em relação ao próprio texto que ele produziu e quais são os conectivos que ele pode usar, etc. Outra é ele pedir para a inteligência artificial fazer a redação. Então, acho que essa que é a questão que a gente precisa discutir, qual o papel do professor nessa intermediação. Muito bem, 7 horas e 31 minutos, esse é o nosso Jornal no Oeste, aqui na sua 99.9 Educativa de Presidente Prudente. Vou fazer um breve intervalo e volto em instantes. Continue comigo. Você está ouvindo Jornal da 99. Cidadania em ação. A Unipod transforma vidas com inclusão e solidariedade. A entidade atende pessoas com deficiência e graus de dependência, além de apoiar famílias em situação de vulnerabilidade e exclusão social. Um trabalho essencial para garantir direitos e oportunidades a quem mais precisa. Fundação Agripino Lima, a serviço da comunidade. Esporte Clube 99, de segunda a sexta, das 18 às 19 horas. Oferecimento: Andorinha, sua melhor companhia para uma boa viagem. Audiotech Music Store. Sou Prudente, sempre ao seu lado. E Associação Comercial e Empresarial de Presidente Prudente. Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. A 99 FM é 100% cultura. Nossa prioridade, além da boa música e notícias, é dar visibilidade para festivais, feiras, mostras, exposições e as mais diversas ações culturais, como dança, teatro, música, artes plásticas, literatura e muito mais. 99 FM Prudente, uma emissora da Fundação Agripino Lima. Jornal da 99. No Jornal da 99, tempo e temperatura. Céu nublado aqui em Presidente Prudente, chuvinha boa nesta manhã de sexta-feira, dia 15 de maio de 2026. A temperatura subiu um pouquinho, né? Já estamos já com 18 graus, agora 7 horas e 33 minutos, já estamos com 18 graus aqui em Prudente. Mas hoje não deve ultrapassar os 25, hein? Não deve ultrapassar os 25, tem mais previsão de chuva durante o dia, né? O céu continua nublado. Tem mais previsão de chuva para esse sábado e domingo também. Hoje, então, máxima de 25 graus. Amanhã sobe um pouquinho. Amanhã, sábado, fica entre 17 e 28 graus aqui em Presidente Prudente. Para mais uma sessão de manchetes, destaques dos principais portais de notícia aqui da nossa região de Presidente Prudente, trazendo mais um destaque aqui do ifronteira.com. Mutirão de limpeza contra a dengue começa na próxima segunda-feira em Dracena. Moradores devem colocar os itens a serem descartados nas calçadas um dia antes da data programada para cada setor. Agora da agência Gov, falando aqui sobre meio ambiente, né? Com 13,1 milhões em recursos, o Ministério do Desenvolvimento Social e o ICMBio lançam o PA com foco em unidades de conservação federais. A parceria envolve governos federais, estaduais e municipais e vai atender 42 UCs em 53 municípios nas regiões Amazônia e Semiárido. Agora aqui da nossa UNOeste, irrigação é mais eficiente em novos cultivares de amendoim. Estudo que encontra menores valores de coeficiente de cultivo oferece indicação de que pode resultar em economia de água. Você pode conferir mais sobre esse estudo no nosso portal aqui da UNOeste. Vai lá,
Acompanhe as atividades, as nossas matérias aqui no nosso portal da UNOeste. Acesse unoeste.br. Agora da nossa Unesp, relembrando aqui, né? Na próxima segunda-feira começa o Paint of Science. Prudente cedia o festival, o maior festival mundial, né, de divulgação científica. É o Paint of Science, que vai ser realizado aqui em Prudente, a edição aqui de Prudente, de 18 a 20 de maio. Segunda, terça e quarta-feira da semana que vem. São 9 professores de 3 instituições de ensino aqui em Prudente, aqui da nossa região, né? A nossa Unesp, nosso campus da Unesp aqui de Presidente Prudente, a nossa UNOeste também e o nosso campus aqui de Prudente também do Instituto Federal de São Paulo, que vão participar, que vão levar ciência para 2 bares aqui da cidade. Tem a programação completa no portal da nossa Unesp. Vai lá, fct.unesp.br. Deixa eu trazer um destaque hoje também da nossa Toledo, é o Centro Universitário Toledo, aqui de Presidente Prudente, alunos da nossa Toledo que vão representar a instituição na 31ª edição do IAMUT, que é uma competição internacional de direitos humanos. Você pode conferir aí os alunos, né? Aqui é o Marcos Vinícius Lozano e também o Mateu Konseski, que foram selecionados para representar a instituição na 30ª edição do IAMUT. Você pode conferir mais detalhes no portal da nossa Toledo. Acesse toledoprudente.edu.br. Deixa eu trazer um destaque também do Colégio Agrícola. É o Colégio Agrícola presente na Jornada da Ciência, Trabalho e Renda. Uma jornada que aconteceu já e teve a presença ali de alunos, professores da nossa ETEC. Professor doutor Antônio Eufrásio de Toledo, nosso Colégio Agrícola aqui de Presidente Prudente. Tem mais detalhes nesse post especial, acesse lá, @Colégio Agrícola Prudente Oficial no Instagram. E só para fechar, essa segunda sessão de manchetes, destaques dos principais portais de notícia aqui na nossa região de Presidente Prudente, né? Falando aqui sobre a Carreata da Fé, imagem de São Miguel Arcanjo, visita hospitais e paróquias aqui de Presidente Prudente nessa sexta-feira. A programação começa a partir das 13h30. A imagem vinda da Itália, né, será conduzida em carro aberto pelas principais avenidas aqui da nossa cidade de Presidente Prudente. A gente sempre traz, agora 7h38, a gente sempre traz aqui fala sobre os eventos, né, de educação por todo o Brasil. Deixa eu trazer um destaque aqui do eventos.br, falando aqui sobre o seminário, é o sexto Seminário Internacional CAFTE, CAFTE. Diálogos Brasil-Portugal, Currículo, Política e Cultura. Vai acontecer no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro vai ser palco aí de um dos mais importantes encontros internacionais de pesquisadores, docentes, estudantes, comprometidos com os debates contemporâneos sobre currículo, políticas educacionais, cultura e tecnologias digitais em educação. É o 6º Seminário Internacional CAFT, que propõe diálogos, né? Brasil-Portugal em torno de reflexões críticas, trocas acadêmicas e construção coletiva de conhecimento. Vai ter lá roda de conversa, grupo de trabalho, né, de apresentação de trabalhos, mesas redondas e convidados especiais. Vai acontecer em setembro e você pode ter mais informações já através do Instagram oficial do evento. É o @CAFTE, Seminário Internacional CAFTE 2026. Então, @CAFTE 2026 é o Instagram oficial para você ter mais informações sobre esse evento que acontece em setembro no Rio de Janeiro.
7h41 para você que está chegando agora. Esse é o nosso Jornal no Oeste, trazendo notícia e informação de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas da manhã, sempre abrindo, né, com o nosso momento de fé, com o Padre Tiago, aqui nas manhãs da sua 99 FM, logo após nosso Raiz Sertaneja, né? Nós temos essa programação especial das 5 às 7 horas da manhã, todos os dias, de segunda a segunda, que é o nosso Raiz Sertaneja, né? Trazendo nossa música sertaneja raiz, tradicional, de 5 às 7 horas da manhã. E na sequência, de segunda a sexta, nosso Jornal no Oeste aqui, trazendo notícia e informação, principalmente sobre educação e saúde. Comigo, Ricardo Veiga, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu continuo com você até meio-dia, daqui a pouquinho, a partir das 8, tem o melhor da música brasileira, é o nosso MPB 99, todas as manhãs também, de segunda a segunda. Eu fico com você aqui trazendo o melhor da música brasileira com o nosso MPB 99. Vamos lá para a gente partir para o encerramento dessa edição de sexta-feira. Continue comigo aqui, nosso Jornal no Oeste. Eu vou trazer aqui um trecho de um dos episódios do Linhas Cruzadas da TV Cultura. Vamos fechar com filosofia, com Pondé. Vamos lá. Olha só, todo mundo diz que o mundo precisa de mais empatia, né? Mas e se o excesso dela estiver nublando o nosso julgamento? No programa Linhas Cruzadas dessa semana, a Thaís Oyama, ela que é apresentadora, né, juntamente com Luiz Felipe Pondé, desafiam aí o senso comum. Quando é que se colocar no lugar do outro vira um obstáculo para decisões justas? Vamos lá, vamos falar sobre isso. É o lado B da empatia do programa Linhas Cruzadas da TV Cultura. Hoje vamos falar sobre empatia. Sentir empatia, ser empático ou se colocar e se sentir no lugar do outro. Isso virou quase um imperativo moral na política, nas relações de trabalho, nos afetos. Mas e se a empatia, essa ideia aparentemente incontestável, tiver o seu lado B? Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, vamos começar falando sobre o conceito de empatia. De onde foi que surgiu essa ideia de se colocar no lugar do outro, sentir a dor no outro ou calçar os sapatos do outro, como dizem os americanos? Que é bem essa ideia, calçar o sapato do outro. Então, o psicólogo Carl Rogers, que é considerado o criador da psicologia humanista por muitas pessoas, ele trabalhou essa ideia da empatia justamente como a capacidade que o terapeuta, no caso, dentro do setting terapêutico, teria de sentir o sofrimento do paciente, se colocar no lugar do paciente, olhar o mundo a partir do olho e das experiências do paciente, daí se colocar no sapato dele. Porém, já dizia o Rogers que isso tem que ser feito dentro de certos limites, porque senão você, terapeuta, perde a objetividade e a capacidade de ajudar o paciente. Porque se o paciente bastasse ele mesmo, ele não estava na terapia. Né? Então é daí que surgiu, digamos assim, uma discussão organizada do conceito de empatia, e hoje todo mundo fala, né? O mundo hoje tem uma característica que é estraga tudo, porque todo mundo fica falando da mesma coisa. Então, o conceito nasceu nesse ambiente terapêutico. Sim. E o Carl Rogers já então antecipava que era necessário não perder o distanciamento analítico, ou seja, não se deixar envolver e engolir por essa ideia ou essa postura de se colocar no sapato do outro, então. Sim, quer dizer, é como se existisse uma espécie de dança. Você se coloca no lugar do outro, no sentido de você ver o mundo com os olhos dele, para entender o que ele sofre, o que acontece com ele, mas daí você sai, usa isso como recurso terapêutico, que é o objetivo é ajudar o paciente, né? Então, ele mesmo já percebe o que hoje em dia está comum não se perceber. Então, a gente separou um trecho do Carl Rogers explicando a ideia de compreender o outro de forma genuína. Vamos ver. Muitos refugiados. I feel that if I can be genuinely understanding, try to
understand the person that's hidden within each one of us and really be my psychotherapist. Climate. Uma coisa que ele fala nesse trecho que é bem importante e aí ajuda de fato a entender a posição dele, ele diz que só assim, se colocar no lugar do outro, você consegue estar inteiro na relação terapêutica. E aí ele diz assim, e não só eu como psicólogo ou como psicoterapeuta. Por quê? Porque desde o Freud, né, isso é uma discussão clássica dentro da análise, da psicanálise, da psicologia, a ideia de que você não deve se confundir com o paciente. Você deve manter uma distância que, em alguns casos, no debate em psicanálise, seja no território freudiano, no território lacaniano, parece dizer que o analista deveria ser frio como uma pedra. Sabe aquela piada que às vezes se fala que o paciente está lá se acabando, falando, chorando, e isso é uma piada, né? E o analista fala, né? Tipo, né? Esse como um sinal de completo distanciamento, o Rogers, ele vai contra essa ideia, no sentido de que, pelo contrário, ainda que eu tenha que ter objetividade e não me confundir, há um ganho. Por isso que ele repete o tempo inteiro, é útil. Há um ganho nesse movimento para eu não ser simplesmente um psicoterapeuta desencarnado. Só para lembrar que a gente aqui está falando sobre empatia no ambiente terapêutico, porque ela nasceu, então, Sim. no ambiente terapêutico, mas o que a gente está dizendo aqui é aplicável para fora também, né, do ambiente terapêutico. É isso que aconteceu, né? A palavra empatia hoje, como eu estava dizendo, a nossa época, pela própria estrutura comunicacional, né, das redes sociais, a nossa época tem um dom que é destruir o valor das palavras. Né? Justamente pelo superuso, excesso de uso. O uso hiperbólico. Exatamente. O que acontece hoje. E toda palavra que cai nesse terreno, você acaba tendo que tomar cuidado com o uso dela, inclusive quando você começa a falar que se todos fossem empáticos com todos, o mundo seria perfeito. Então, a gente vai ouvir agora o psicólogo Francisco Carlos Gomes. Ele falou sobre como lida com a própria empatia na prática e se ela pode, na opinião dele, interferir na forma de conduzir um atendimento. Vamos ouvir o Dr. Francisco Gomes. Eu sou muito empático quando eu recebo no meu consultório um paciente, uma paciente para atendimento clínico. Desde o momento da recepção até conduzir o paciente à sala de atendimento, a empatia é peça fundamental nesse processo. A empatia também tem a ver com um processo de compaixão por essa história, por esses acontecimentos, por esses fatos, e isso é fundamental para que a gente possa desenvolver algo significativo neste trabalho. Pelo fato de eu ser um psicólogo negro e em algum momento atender uma paciente negra ou um paciente negro, a empatia se manifesta de uma forma bastante interessante. Em primeiro lugar, por uma espécie de admiração do lugar que ocupo, e a partir daí as pessoas se sentem mais seguras para falar de temas mais sensíveis, como o racismo. Agora, o excesso de empatia também pode causar uma coisa chamada iatrogenia, que é aquele ato que eu penso que estou fazendo bem para a pessoa, mas eu posso estar fazendo mal. Ou seja, esse excesso de empatia, ele pode trazer danos à pessoa. Então, é fundamental respeitar esta questão da neutralidade técnica no atendimento para que as coisas possam caminhar bem. Então, o Francisco, ele é um psicólogo, o marco teórico dele é o Viktor Frankl, aquele judeu austríaco que passou por vários campos de concentração, inclusive Auschwitz, que era de extermínio, não de concentração, né? Os judeus ficavam lá, mas
eram mandados também para o extermínio logo ao lado. Portanto, há no centro do princípio terapêutico dele a noção de busca de sentido da vida, de significado da vida. E como as pessoas sofrem quando não encontram sentido e significado na vida. Então, quando ele fala que ele recebe um paciente, ele é empático desde o começo, é no sentido de conseguir se colocar no lugar daquele que vive um vazio de significado, um vazio de sentido na vida concreta, né? Ao mesmo tempo, ele fala do famoso efeito iatrogênico, tanto se fala em psicologia quanto em medicina, que é quando você gera um efeito monstruoso, não no sentido de horroroso, mas negativo, destrutivo, deformador da relação por excesso de empatia. Porque ele acaba, inclusive, falando duas coisas bem importantes. Uma, o caso específico dele, ao ser um terapeuta negro, como isso cria um campo empático se o paciente também é negro, toda a questão do racismo e tal. E também da objetividade que ele fala no final, ele usa a palavra neutralidade, né? Que é aquela questão, você, ao mesmo tempo que você é empático, tem que ter um campo de neutralidade. Porque se não tiver, você perde a capacidade de... Você vira quase um amigo que sofre junto com o paciente, entendeu? Então tem que ter esse movimento, é meio dialético nesse sentido. E no próximo bloco, o lado negativo da empatia, por que ela pode nos levar ao erro, segundo o psicólogo Paul Bloom. Urgente, foi encontrada a... Bom, se a gente der uma olhada nas livrarias, vai ver uma porção de livros com empatia no título, né? Isso porque muita gente defende que essa ideia de se colocar no lugar do outro, se colocar nos sapatos do outro, pode fazer um mundo melhor. Se os políticos fossem mais empáticos, o mundo seria melhor. Se os parceiros afetivos fossem mais empáticos um com o outro, as relações seriam melhor e tudo mais. Mas o psicólogo Paul Bloom, que é autor desse livro chamado Against Empathy, que não tem tradução no Brasil, Contra a Empatia, ele fala o contrário. Ele diz que essa ideia de se colocar no outro, a ideia da empatia, pode, pelo contrário, piorar o mundo. Isso porque, segundo ele, a empatia nos leva a alguns riscos. Por exemplo, o risco de erros de julgamento. Por que o Paul Bloom fala isso, Pondé? Porque, veja, imaginando uma situação hipotética, né? Que, aliás, eu acho que hoje, pelo contrário, inclusive num país como o Brasil, se tem meio que empurrado a gente para esse lugar, a ideia de que a objetividade, enquanto tal, ela não é um valor em si. Ou ela não existe, porque ela está a serviço de alguma forma de preconceito estrutural, certo? Histórico, né? Como se fala, e, portanto, ela atrapalha desse ponto de vista porque ela produz uma espécie de falta de percepção. Você pode não perceber uma série de fatores, né? E o resultado disso daí, eu imagino, eu nunca estive na posição de julgar ninguém, eu nem invejo quem vive nessa posição, né, do ponto de vista legal, você pode, de repente, avaliar aquele caso porque você está sendo empático com o sujeito, e o sujeito pode ter cometido grandes atos de violência, né? Ou o contrário, não ser a priori porque considera ele uma figura que não merece empatia. Então vamos ver agora como é que isso fica no campo da magistratura, ouvindo agora e chamando para a nossa conversa a desembargadora Andréia Pachá. Seja bem-vinda, doutora Andréia Pachá. Obrigada, é um prazer enorme participar desse programa. Doutora Andréia, sobre essa tese do psicólogo Paul Bloom de que as pessoas tendem a ser empáticas com aquelas que são mais parecidas com ela, nós gostaríamos de saber, no campo da magistratura, como é que isso funciona. A senhora acha que juízes, que promotores, eles podem, ainda que involuntariamente, se deixar levar por essa empatia que se dá pela semelhança? Eu acho que há um mito da neutralidade do juiz, da imparcialidade do juiz. Mas um juiz é uma pessoa antes de fazer um concurso para a magistratura. Então, quando ele chega para julgar um processo, ele chega ali com tudo que ele é, com tudo que ele aprendeu e com tudo que ele viveu. E é natural que o comportamento talvez não seja de empatia, mas seja de simpatia
por aquelas pessoas que são mais iguais, porque compreende o que está acontecendo, sabe como é aquela vida. O exercício da empatia, que na minha visão é muito necessário no exercício da profissão, te faz exatamente escutar aquele que é diferente de você, para julgar, porque você está julgando um processo que tem direitos que estão postos. E se você não tem a escuta adequada para ouvir quem é diferente, você tende a ser profundamente injusto no teu julgamento. Doutora, há pouco a gente estava conversando sobre isso, né? Você já estava nos ouvindo, e eu falava da discussão acerca de grupos vulneráveis, né? Inclusive aqui no Brasil. Você acha que isso é de fato um risco dentro do Brasil, essa ideia de que a preocupação ideológica com grupos vulneráveis pode pôr em risco a justa avaliação de alguém que quebra a lei? Olha, o que eu percebo, Pondé, e isso é muito visível no direito criminal, e eu tenho esse dado pelo número de pessoas encarceradas ou condenadas, que não são pessoas ou réus ou criminosos que sejam parecidos ou que tenham uma vida similar a quem julga. Ao contrário, são pessoas que estão ali, sim, na maioria das vezes, em condição de vulnerabilidade social, econômica, enfim. E o que eu percebo nos crimes, especialmente, é que a tendência à empatia é muito maior com os iguais. Você vê recentemente esse episódio envolvendo esse estupro coletivo de meninos que eram de famílias de classe média, ou então os casos envolvendo adolescentes com exposição de fotos de meninas ou bullying virtual. A tendência, tanto da sociedade quanto de quem julga, é compreender aquele comportamento. Então, a empatia ali, você fica muito mais descolado desse sentimento e dessa percepção do que quando o réu é alguém da mesma classe econômica. Então, é natural que, quando você pensa na empatia como um exercício de não julgar moralmente o outro e sim de escutar o outro, eu acho que aí é um sentimento que precisava ser mais exercitado para os julgamentos serem menos morais e mais objetivos, porque eu acho que a importância de um julgamento pelo Estado é exatamente a régua objetiva. Você tem uma norma e aquela norma deve ser aplicada a todas as pessoas daquele grupo. Então você pode conferir o episódio completo, é o episódio de Linhas Cruzadas, falando aí sobre o lado B da empatia da TV Cultura. Você tem no portal da TV Cultura e também no canal no YouTube. Procure lá, Linhas Cruzadas, Jornalismo, TV Cultura, para você conferir esse e outros episódios aí com o Pondé. 7h59, faltando um minutinho para as 8 horas da manhã, nessa sexta-feira, dia 15 de maio. Trazer 2 recadinhos aqui para a gente fechar a nossa edição desta sexta-feira. Próximo dia 23 de maio, portanto, próxima semana, a Associação Mirantense de Combate ao Câncer, a Casa de Apoio Santa Paulina, vai realizar o 12º Leilão Beneficente. É um evento que acontece no recinto de leilões e exposições do Sindicato Rural Patronal em Mirante do Paranapanema. Os recursos arrecadados irão para a manutenção do atendimento a pacientes oncológicos e também para o nosso Hospital de Esperança aqui de Presidente Prudente. Tá bom? É o 12º Leilão Beneficente da Associação Mirantense de Combate ao Câncer. Acontece próximo dia 23 de maio, no próximo sábado, não amanhã, no sábado que vem, a partir do meio-dia, no recinto de leilões e exposições do Sindicato Patronal Rural de Mirante do Paranapanema, que fica ali no quilômetro 39 da rodovia Olímpio Ferreira da Silva, a SP 272. Tá bom? E só para fechar, amanhã temos a Feira de Pequenos Produtores aqui no nosso Sesc Termas, aqui de Presidente Amanhã. Amanhã, sábado, dia 16 de maio, a partir das 9h30, e vai até às 13 horas, no quintal do nosso Sesc Termas, aqui de Presidente Prudente, é a Feira de Pequenos Produtores, com agricultores, agricultoras, produtores e produtoras aqui da nossa região de Presidente Prudente. É uma feira que é realizada mensalmente,
e visa aí fomentar a agroecologia e também as principais iniciativas socioambientais aqui da nossa região de Prudente. Então, amanhã, a partir das 9h30 da manhã, no quintal do nosso Sesc Termas aqui de Presidente Prudente, Feira de Pequenos Produtores. Aproveite as atividades gratuitas, né, do nosso Sesc Termas. Tem show sempre nas tardes, show gratuito nas tardes do nosso Sesc Termas, todos os sábados, né? Aproveite várias atividades gratuitas culturais para você, nosso Sesc Termas, nossos parceiros aqui de sempre, da sua 99.9, que traz o Jornal no Oeste todas as manhãs, né? A gente volta na segunda-feira a partir das 7 e eu continuo com você até o meio-dia. Na sequência tem o nosso MPB. Você ouviu na 99 FM, Jornal Unoeste. MPB 99. De segunda a sábado, das 8 ao meio-dia, na sua 99,9 FM. 99 FM, Presidente Prudente. Uma parceria, Grupo Paulo Lima. ZYM 775, canal 260, 99,9 MHz. 99 FM Presidente Prudente, uma emissora da Fundação Agripino Lima. A partir de agora, você ouve o melhor da música popular brasileira. MPB 99.